De se fazer um filme sobre Tony Campelo, sobre Celi Campelo e Tony Campelo? Bom, eu me lembro que antes da Celi e de mim, nós tínhamos uma música brasileira de uma maneira que certamente mais dizia respeito e agradava aos mais adultos. E eu me lembro que não encontrava-se um estilo de música que fosse atender ao que a gente podia chamar de os anseios da garotada da época, né? Da juventude da época. E já tínhamos um começo de rock internacional e alguns cantores no Brasil que não eram exatamente cantores que fossem formados dentro do espírito do velho rock and roll. E eram cantores que já vinham de uma fase da música brasileira e que eram aproveitados em função até do lado comercial de uma onda que chegava ao Brasil, que era o rock and roll. E quando eu e Celi surgimos, exatamente em 58, e surgimos também não só com uma música que nós começamos a fazer, mas também com a nossa imagem, uma imagem que era próxima da garotada, dos jovens da época. Isso foi um dos fatores que fizeram com que nós fôssemos muito bem aceitos logo no início da nossa carreira artística. Aí que começa exatamente a importância minha e de Celi, e que depois praticamente eu entendo que passou a ser o contrário, era a importância de Celi e posteriormente a minha, porque eu praticamente me coloquei ao lado dela, da evidência que um ano após nós temos sido lançados, ela começou a conquistar com os seus sucessos. Eu praticamente tive melhor resultado no primeiro ano, que foi em 1958, porque a Celi ainda estudava em Taubaté e eu tinha minha vida mais livre, independente, e podia certamente construir uma carreira, coisa que praticamente a Celi não tinha essa ideia, mas aconteceu. Vamos falar exatamente então depois desse introito, que até para eu ficar mais aquecido, né? A mente vai fervendo e eu vou me lembrando exatamente de palavras que não são minhas, são também de um taubatiano querido, que é o Renato Teixeira. Renato, quando se refere a mim e a Celi, sempre diz que nós fomos o divisor de águas da música popular brasileira. Antes de Tony e Celi Campelo e depois de Tony e Celi Campelo. E o que você e a Celi sentiam quando começou esse sucesso todo? Ele foi muito rápido? O que aconteceu? Como vocês se sentiram? E foi muito rápido. O sucesso foi rápido. A aceitação nossa foi uma coisa assim de semanas após o primeiro lançamento de um disco nosso. E na época era o 78 rotações, depois veio o 45 rotações. LP nós já viemos fazer um ano após, mas o lançamento era sempre em função de uma música, né? E
nós fomos muito bem lançados e apoiados pela, então, Odeon, Indústrias Elétricas Musicais Odeon do Brasil, e houve todo um trabalho que na época ainda não se usava essas palavras hoje, marketing, merchandising, né? Então, mas era uma coisa que foi construída para que nós fôssemos notados. E isso em questão de uma semana, 10 dias, aqui em São Paulo principalmente, foi realmente uma coisa que deu resultado, né? Eu até me lembro que alguém disse para mim, não me lembro quem, mas que nosso disco, e era um lado eu cantava e do outro lado eu cantava, né? Tanto eu como ela, nós começamos a gravar cantando em inglês. Vai em inglês, mas imagina, eu sempre digo que era o inglês de Taubaté, que até hoje eu tenho o sotaque do interior, e o que facilitava muito esse sotaque para que a gente falasse o nosso inglês do interior, né? Então eu gravei de um lado Forgive Me, e do outro lado a Celi gravou Handsome Boy, o Belo Rapaz. Mas eu me lembro muito bem que alguém na época me disse que o nosso disco estava tocando em tudo quanto era lugar, e até dentro de igreja, porque o som do parquinho, que sempre ficava ao lado da igreja, acabava entrando, né, no meio da missa. E essas coisas assim, me lembro de frases e de coisas que me diziam que nunca eu certamente esqueceria, né? Porque praticamente era, para mim, posso até falar pela Celi, era uma novidade. Nós saímos uma cidade do interior, embora eu já estivesse aqui em São Paulo praticamente quase 2 anos, já tentando alguma coisa, porque desde de criança eu já sabia que o que eu queria era mesmo participar da vida artística e certamente como cantor, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Cantar. Uhum. E quer fazer alguma pergunta? Mas, Tony, e outra coisa, então você acha que a importância da participação da Celi e sua se deu no momento certo do Brasil também? Ou seja, foi um momento apropriado, porque os outros cantores eram cantores antigos. Quem eram os outros cantores? Cita essas coisas. Olha, nós já tínhamos nomes que até eram ídolos meus, como por exemplo o Calbi Peixoto, queridíssimo Calbi, né? Que já tinha até gravado alguma coisa de rock, mas ele já vinha de um estilo mais romântico. Não que o rock não tivesse o seu lado também romântico, com as suas baladas, né? Não era somente aquele ritmo agitado, mas fazia parte as baladas, né? Que eu gravei muita balada, rock balada. É um termo criado na Itália que aqui nós adotamos, o rock balada, e aqui ficou rock balada. Mas eu me lembro do Calbi, a própria Nora Ney, que chegou considera-se que ela gravou o primeiro Rock Around the Clock, e gravou em inglês, mas era uma cantora que tinha um veio de música popular brasileira, só gravou esse disco. Agostinho dos Santos, que chegou a gravar, eu acredito que ele até, de certa forma, abominava, pelo que eu me lembro de como seria exatamente a maneira de pensar do Agostinho, mas é que as gravadoras se impunham. E ele gravou também 1 ou 2 rockinhos lá. Mas eram pessoas que praticamente não tinham uma imagem para a juventude, né?
garotada da época. Me perdi. Então, daí eu vou comer. Não tem problema, mas daí então, quer dizer, não tinha imagem para garotada da época. Mas daí então, a cara jovem que era, aparecendo vocês. Fala sobre isso. Bom, veja você. Não só na música, mas também no estilo, no look, no nosso visual, né? A gente marcou. Muitas meninas queriam ter o cabelo parecido com a Celi, se vestiam como a Celi, cujos vestidos quem fazia era minha mãe. Né? Eu usava aquele topete, então muita gente certamente que passou até a usar, porque puxa, já tinha alguém com quem se identificar. No comportamento a gente, nós pudemos certamente dar uma direção até ao comportamento da molecada, né? Isso é que eu acho que foi uma Acho que tá bom. Você quer perguntar uma coisa, Dino? Queria perguntar, Tony, de Taubaté para o Brasil, qual foi o tempo que os irmãos Campelo se tornaram coqueluche nacional? Então, aqui em São Paulo, vamos dizer, em pelo menos uns 10 dias, né, nós nos tornamos conhecidos aqui. Até porque, quando eu volto a falar, o lançamento que a Odeon e os seus diretores fizeram, na parte de divulgação e promoção, e foi muito bem pensado. Embora fosse um prazo muito curto, em termos vamos dizer, de uma semana após nós termos gravado um disco que não seria exatamente uma participação principal da gente, porque o disco era do Mário Genari Filho, que era o nosso produtor. Mas o produto ficou tão interessante que chamou a atenção para os diretores da Odeon aqui em São Paulo, e como um acordo com os diretores do Rio de Janeiro, presidente, vice-presidente, o diretor de vendas, né? Não havia ainda, como eu falei, o marketing, né? Então, eles inclusive chegaram a fazer o primeiro pôster para se colocar nas lojas, e eu me lembro que era eu estava de um lado e a Celi do outro, e os dizeres nomes das músicas no meio. Miseravelmente eu guardei esses pôsteres até uma certa época, quando fiz uma reforma no meu apartamento, e depois não achei mais. Eu tenho a impressão que ao colocar o carpete deve ter ficado embaixo do carpete. É o dia que eu arrancar o carpete, quem sabe? Porque não dá para achar mais, né? Em nenhum canto lá do apartamento. E como primeiro pôster, eu sei disso porque eu sempre acompanhei, já desde 9, 10 anos de idade, essa coisa de disco, de música. Minha cabeça foi sempre encaminhada para esse lado, né? E eu era um frequentador de loja de disco em Taubaté, então nessas alturas eu sabia exatamente que esse seria o primeiro chamado pôster, acho que nem nome de pôster não tinha, era um cartaz. Eles chamavam de cartaz. Era um cartaz retangular até, né? E em 10 dias, voltando à sua pergunta, em 10 dias nós acabamos conhecidos aqui. Por quê? Porque foram distribuídos em todas as lojas. Houve uma participação muito importante das lojas Assunção. Eram 9 lojas aqui em São Paulo, as lojas Assunção, que só vendiam discos e aparelhos de som, essa coisa toda, rádio, né? Algumas radiovitrolas, como eram chamadas, né? Mas se vendia muito disco nessa época. Então, né, só as lojas da Assunção compraram 1.000 discos, uma prensagem de 1.000 discos, e venderam exatamente, né? Em cerca de um mês,
a gente já tinha a ideia de que já tínhamos praticamente chegado a uma cifra de 10 mil discos. Esse disco chegou até onde eu sei que ele foi lançado, porque meu pai guardava todas os índices de venda, os recibos, né? Foram 39 mil cópias, isto praticamente numa carreira de 6, 7 meses, 8 meses. Não é fácil. E também porque os 78 rotações ainda era um produto que tinha um lado comercial muito grande, né? Depois foi caindo, até quando em 63 o 78 sumiu do mapa e foi substituído pelo compacto, né? Mas esse primeiro disco mesmo da Celi só foi lançado em 78, 45 rotações, foi o primeiro 45 rotações da história da Odeon, número 1001, 1.001, um marco dentro da história da indústria fonográfica, da parte da Odeon, e nós, certamente, juntos, né? Eu tenho, de certa forma, um orgulho de ter conseguido e ter participado de algumas, do que a gente hoje chama de eventos, né? Agora, ao longo no Brasil todo, certamente demorou um pouco mais. De Taubaté para São Paulo foi uma coisa rápida, mas certamente foi mais demorado porque nós não tínhamos a velocidade que existe hoje, embora rádio fosse exatamente o melhor meio de divulgação e o mais rápido da época que nós poderíamos ter, né, nessa época. A Odeon distribuía muito bem, divulgava, tinha os seus pontos de vendas e divulgadores em várias capitais do país. Então, como era uma empresa, já era uma grande empresa, né, e muito bem estruturada, o que nos auxiliou muito para que nós aparecêssemos. A televisão praticamente tinha 8 anos, a TV Tupi. A TV Record, 4 anos. Seriam as principais aqui em São Paulo, certamente no Rio também. E a televisão contribuiu, mas contribuiu mais com o sucesso da Celi. Vamos dizer, em 59, a Record acabou nos contratando para fazer então o primeiro. Essa é uma parte da importância também, que a gente eu não devo esquecer. O primeiro programa de rock and roll, ou programa para juventude, que tinha o nome de Tony e Celi em Hi-Fi. E depois foi, de uns 3 meses, entrou para patrocínio da Crush, né? Virou Crush Hi-Fi com Tony e Celi Campelo. O Tony Celi Campelo e Crush Hi-Fi, não me lembro bem a ordem das coisas, né? E eu estava certamente tão envolvido com essa agitação toda, porque é de se imaginar que 2 pessoas que saíssem e que saíram de uma cidade do interior, que era Taubaté, não muito distante de São Paulo, mas de alguma forma já era um centro do interior, uma cidade do interior. Mas foi uma mudança muito grande do dia para a noite, tanto para mim como para a Celi. Mas voltando à TV Record, então o Paulinho Machado de Carvalho, né, acertou conosco, por intermédio do meu pai, um contrato que foi de 59 até
eu casualmente peguei até uma que eu chamaria de... Era um reclame, né? Como é que a gente fala hoje mesmo que se não é um reclame? Comercial? Mas publicado em jornal. Um anúncio, vai. Eu ainda uso uns termos do século passado. Isso é normal para um jovem de 70 e tantos anos. O reclame. O programa o anúncio no jornal, data outubro de 59. Esse programa, que teve altos índices de audiência na TV Record, chegando a liderar a audiência da Record, foi até janeiro de 62, liderando o então Ibope da época, que eu nem sei se já existia Ibope ou não, mas não sei qual a maneira que se podia aferir esses índices de audiência. Eu tinha notícias certamente, porque o proprietário da estação, Paulinho Machado de Carvalho, sempre tinha contato com a gente, nos recebia na sua sala, uma pessoa inesquecível, né? E nos contava exatamente do êxito que para eles era importante, porque eles tinham patrocínio já. Fora do que também, além desses patrocínios, a CELI teve uma importância muito interessante, porque a CELI acabou sendo nome de boneca da Troll, de chocolate. O chocolate era Cupido, né? Chocolate, nome de chocolate. E assim vai, algumas coisas assim no sentido de se aproveitar comercialmente já. Era uma coisa que estava começando, né? Se aproveitar nomes de artistas e pessoas que eram que apareciam na então ainda incipiente mídia, né? Não vamos ser tão injustos, né? O rádio era uma mídia importante, né? Incipiente eu digo assim, questão de jornais, porque quase não havia publicação, nada em torno da gente em relação a jornais, mas revistas especializadas, como principalmente no Rio de Janeiro, a Revista do Rádio e a Radiolândia, que eu possa me lembrar, entre outras revistas, essas mais importantes, essas é que davam apoio para o meio artístico e, consequentemente, eu e CELI acabamos sendo capas dessas revistas do rádio e Radiolândia. Peço que vocês me perdoem se eu ponho a primeira pessoa, eu e CELI, porque praticamente da minha cabeça é que foi conduzido todo um processo para que culminasse, evidentemente, no sucesso da CELI. Eu me sinto responsável até em muito, até por trazer a CELI de Taubaté para São Paulo, visto que eu já estava por aqui, já tentando alguma coisa, né? Estava me lembrando outro dia que eu, em 57, participei do programa da Hebe Camargo, quando era a TV Paulista ainda, e eu fui cantar lá, e cantei no meu inglês de Taubaté, com o conjunto do Mário Genaro Filho. Cantei no programa da Hebe Camargo, da TV Paulista. A TV Paulista só tinha um estúdio e uma suíte só. Não é? E ficava no 8º andar da Avenida Paulista com a Consolação, onde tem aquela ilha. E vamos lá. Se você, enquanto você me pergunta... Eu acho que já está até bom, já conseguimos editar uma coisa aqui legal. Agora, seria interessante perguntar. Agora, eu acho que uma pergunta interessante é a reação da indústria fonográfica e dos fãs com o abandono da carreira da CELI por causa de um casamento. Qual foi a reação? Olha, você vê,
se por um lado a gente pode entender que a Celi deixou a carreira artística, ela certamente não deixou de cantar, né? Ela só não aparecia mais durante uma época, até depois do casamento, em 62, até 68, quando ela voltou a fazer um disco em comemoração aos 10 anos, dos 10 anos de contrato da Celi. Em 68 ela fez uma belíssima... Já eu produzindo, então, já o disco da Celi, né? E eu estava até comentando agora há pouco, nesse disco eu organizei o repertório, ensaiei a Celi, não é? Então ela morava em Curitiba, ela veio para cá, ficou uma semana, eu organizei o repertório com ela e começamos a gravar. Mas eu resolvi gravar o Banho de Lua, regravar. Ela já tinha gravado em 60, eu regravar, mas com uma roupagem nova, coisa de cabeça de produtor de disco, né? Uma das coisas que eu sempre quis fazer e acabei me tornando profissional de produção de disco. Então eu queria gravar com a Celi em duas vozes, superposição de vozes. Mas eu só tinha um jeito de gravar com ela ao vivo e com a orquestra, toda no estúdio. Eram seguramente 10 cordas, entre violinos, violas e cellos, mais 4 metais, mais baixo, guitarra, bateria, piano, e gravei com ela o Banho de Lua, mas ela tinha que gravar ao vivo, para depois, então, que todo mundo o estúdio ficasse vazio, aí eu colocaria a segunda voz, né, com a Celi. Mas interessante que após alguns ensaios, então vamos gravar e gravamos. Quando ela terminou, eu dei o ok, dentro da técnica, que estava muito bom. E a Celi tinha uma afinação excepcional. Quando ela acabou, eu disse ok, ela acabou de gravar primeiro as cordas, depois os metais, e depois todos os músicos se levantaram e começaram a aplaudir a Celi. E muitos deles emocionados, porque puderam rever a Celi praticamente 8, 10 anos depois, ainda em forma e cantando muito bem. Aliás, pessoalmente, eu considero a melhor forma, não só como cantora, mas a forma física, seria extremamente muito bonita, foi exatamente na época da novela Estúpido Cupido, quando a gente assistiu quase que um remake, um revival, um videotape das nossas vidas, praticamente 15 anos depois, né? A ponto da gente ir a alguns lugares que nós já tínhamos ido 15 anos antes, e os pais, que eram os nossos primeiros fãs, já iam com os filhos e faziam de questão de nos apresentar aos filhos, né? E a maioria deles todos emocionados, né? Então essa coisa da Celi ter saído, aí eu volto você vê que eu dou um devorteio bem ao estilo lá de Taubaté, né? Mas depois eu volto ao começo da pergunta. A Celi não deixou de cantar. E praticamente ela marcou de tal forma que esse tempo se passou e praticamente as pessoas não se deram conta que ela tinha saído, deixado a carreira artística. De certa forma, o advento da novela 15 anos depois reforçou esta coisa de que ela sempre